Estamos ao vivo, e não sei porque já liguei antes aqui o nosso Instagram, tá? A aulinha hoje ela foi mudada, por quê? Porque saiu um novo entendimento sobre salário maternidade no Conselho de Recursos da Previdência Social. E óbvio que essa interpretação dentro do Conselho de Recursos da Previdência Social ela já está sendo assim interpretada por alguns juízos e daqui a pouco, gente, na minha compreensão, vai ser o pensamento de todo o Brasil, tá? Para você que está entrando aqui, te convido a vir para o YouTube. Deixa eu botar aqui, aula no YouTube. Deixa eu colocar. Só um minutinho que eu vou fixar, que a aula hoje é no YouTube. Deixa eu fixar. Fixei o comentário da aula no YouTube. E para você que está aqui, já dá o seu boa tarde, bom dia e diz de onde você está falando, gente. Ok? Bora lá. Vamos iniciar a nossa aulinha da nossa tarde sobre salário maternidade. Hoje, a advocacia previdenciária, ela foi acordada com uma publicação no Diário Oficial da União sobre uma mudança dentro do CRPS. Se você não sabe, o CRPS é o Conselho de Recursos da Previdência Social. É a segunda instância do INSS, é a segunda instância administrativa. O CRPS, ele não faz parte do INSS. O CRPS é vinculado ao Ministério da Previdência. Entendido essa parte, você tem que saber que ele trabalha com alguns enunciados. Esses enunciados é como se fosse, dentro do judiciário, um súmula. É uma pacificação de entendimento sobre um assunto que naquele momento paira como polêmico. E para não existir insegurança jurídica nos julgamentos do CRPS, nós temos esses enunciados, os quais eles vão trazer um entendimento pacificado. Entendemos isso? Você tem que saber que no ano de 2025, eu não sei se foi pelo mês de agosto, o CRPS lançou o enunciado número 19. Esse enunciado número 19, ele ocorreu após o julgamento da ADI 2110 do STF. Mariana, sou jovem advogada, não sei o que é ADI. Mariana, sou acadêmica de direito. Mariana, sou apenas um segurado e vou receber salário maternidade. O que é uma ADI? Uma ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade. E essa ação direta de inconstitucionalidade foi extremamente relevante para os segurados e para a advocacia previdenciária. Por quê, Mariana? O segurado é contribuinte individual e o segurado facultativo, para o recebimento do salário maternidade, tinha como requisito ter 10 meses de carência. Com essa ADI, tá? A 2110, ela foi ajuizada objetivando acabar com a exigibilidade do requisito 10 meses de carência. Bastaria ter a qualidade de segurado para receber o salário maternidade. Essa alteração de entendimento que respingou em alterações legislativas e normativas se deu em virtude da fundamentação do benefício salário maternidade, o qual é concedido em virtude do nascimento da criança e objetiva resguardar a mulher segurada nesse momento tão delicado e resguardar também o
recém-nascido, sem nem se chama nascituro, gente, se eu estou sendo com alguma altecnia jurídica. Então, já entendemos o que aconteceu nessa ADI. Após a vitória dessa ADI, nós tivemos uma alteração dentro da normativa das leis e passou-se a entender, porque essa ADI, ela tem um efeito erga omnes, tá? Ela abrange todos os segurados e todos os juízos, eles têm que aplicar. Como caiu isso daí de dentro de uma emenda constitucional, obrigatoriamente, se alguma lei dizia que necessitava de carência de 10 meses para o segurado facultativo, o segurado contribuinte individual, deixou de existir isso dentro da normativa. O INSS passou também a fazer o mesmo entendimento. Só que do ano passado, gente, de 2025 a 2026, nós estávamos vivendo na advocacia previdenciária, ou estamos vivendo ainda, uma grande aventura jurídica. Por quê? Muitas seguradas, tá, que já viam, ou não seguradas, cidadãs, quando elas viam que estavam grávidas, elas já buscam os escritórios de advocacia para ter a devida orientação como é realizado o pagamento dessa contribuição, para ela ter o quê? A filiação. Calma que a gente vai estudar pontualmente o que diz esse enunciado e qual foi a alteração. E aí, essa insegurança jurídica se dava porque passou a existir o milagre das 3 contribuições, a mulher tinha o bebê, ela, ao escutar, ouvir um vídeo do advogado, ou mesmo já conhecia um advogado, e mesmo já tendo um bebê, um mês depois, fazendo o pagamento das 3 contribuições, porque você paga a competência anterior, dava certo, recebeu o salário maternidade. E aí, alguns servidores dentro do INSS não entendiam dessa forma, outros entendiam dessa forma. Muitas vezes nós estávamos protocolando esse processo em sede judicial para termos a concessão do benefício. O CRPS vinha concedendo e alguns entendimentos vinham divergindo. Hoje o CRPS mudou o entendimento, tá bom? Dessa forma, gente, eu preciso que vocês entendam o que mudou com o enunciado número 19 e o que mudou hoje. Inclusive, para quem está na minha comunidade, de manhã eu já lancei uma notinha de aula, lembrando aos nossos alunos, não é, da comunidade, o que mudou dentro do CRPS com o enunciado número 19. E agora eu vou pontuar com vocês essa alteração. Eu já tô vendo o professor fazer drama, dizendo que acabou, não é desse jeito. O meu aluno, o aluno Previbase, ele não anuncia a derrota. O aluno Previbase, ele acha uma estratégia para atuar. E eu acredito que esse pequeno grau de dificuldade nos faz ainda mais importante no meio previdenciário. No mundo onde nós temos advogados que não são especialistas, ou mesmo colegas que não são advogados, não é pessoas que não atuam com a advocacia, que não são advogados, e pedem o benefício sem ter o devido preparo e responsabilidade. O meu aluno, ele já acorda com a atualização. Aluno, não tem um tempo agora, bota no Spotify, escuta isso aqui no sábado, malhando, tá bom? Você tem que dar um tempo. Mariana, eu quero ser previdenciarista, mas eu não tenho tempo de estudar. Muda de área. Muda de área. Previdenciário não é para você. Mariana, sou previdenciarista, não tenho tempo, mas me viro. É isso que eu faço. Tá? Estou quase sem dormir, meu amor, de ontem para hoje, porque eu estou dando conta dos meus prazos e vou viajar. E ainda tem as alterações para atualizar vocês. É bem capaz, no meio da minha viagem, o avião pousar, eu já tá com uma nova Constituição Federal, né? Mas é isso, a gente vende um lenço
Tá bom? Pro pessoal. Se o teu colega não se atualiza, pega a parceria. Pega a parceria. Doutor, se eu não tenho tempo para se atualizar, mas atua no Prev, eu me atualizo. Todo dia eu já acordo e vou ver as notícias no Prev Base. Todo dia eu acordo e eu vou ver o Spotify da Mari ali uma vez por semana. Toda semana eu tô com as atualizações ok, tá? E isso é que faz o verdadeiro advogado especialista. E aquele, meu amor, que pega um momento delicado e faz dinheiro. O dinheiro nasce dessas dificuldades. Então, você tem que ter o olho do negócio, tá? O que mudou, gente? Vamos lá. Vou ver aqui a minha notinha de aula que eu já fiz na madrugada pro aluninho. O STF, tá certo? Ele afastou a exigência da carência no salário maternidade. E o Conselho de Recursos, ele fez o quê? Ele abraçou esse entendimento. O Conselho de Recursos obrigatoriamente tem que aplicar o princípio da legalidade. Se você já estudou por qualquer livro que fala do processo administrativo, você encontra os princípios que o Conselho de Recursos tem que se basear. E o primeiro princípio que qualquer manual de processo administrativo te passa é o princípio da legalidade. Ele não é obrigado a seguir entendimentos jurisprudenciais, na verdade, somente entendimentos simulados e tema do STF e do STJ. E isso, eu acredito que desde 2021 a 2022. É recente aqui no Brasil, tá? E o Conselho de Recursos, ele já existe há 70 ou 80 anos. Sempre escuto isso nas palestras dos meus amigos conselheiros, mas eu não recordo a data. Eu sei que o Conselho de Recursos é uma instituição antiga. E recentemente, agora, tá? Em 2020 alguma coisa, ele pode usar os entendimentos. Inclusive, a primeira conselheira que usou foi a professora Priscila Machado. Utilizou este entendimento no CRPS com um voto para o tempo especial dos eletricistas. É um voto bem conhecido da professora Priscila Machado, que ela leva em muitas aulas e em muitas palestras, tá? Aí, meus amores, o CRPS começou a utilizar esse entendimento. Ah, e por que o CRPS é bonzinho? Não, porque ele é legalista como você, tá bom? Antes, gente, a discussão que nós tínhamos ali, na época que teve essa ADI, tá certo? A 2110 era uma discussão quanto à carência. A alteração que se deu ontem no Diário Oficial da União, dentro desse CRPS, desse enunciado, é quanto à qualidade de filiado, a filiação. Por quê, Mariana? Vamos lá. Você tem que saber perfeitamente a diferença entre carência, qualidade de segurado e filiação. Ok? A filiação, ela acontece ao INSS no momento que você preenche aqueles seus dados dentro do sistema e paga uma contribuição. Nesse momento, você passa a ser filiado ao INSS. Qualidade de segurado, ela acontece quando você paga pelo menos uma contribuição e você permanece com essa qualidade de segurada enquanto paga ao INSS, enquanto verte contribuições ao INSS e também quando permanece no estado de graça. Mariana, o que seria esse estado de graça? O estado de graça, segundo a Lei de Benefícios, a 8.213 e o artigo 15, é a qualidade de, mesmo sem verter contribuições ao INSS, você está resguardada pelo Seguro Social durante o período de 12 meses. Ou pelo período de 24 meses,
quando você comprova o desemprego voluntário com toda a documentação que você traz do Cine, ou por até 36 meses, quando, além de estar 12 meses sem contribuir, comprova o desemprego voluntário ali pelo Cine, né? Você recebeu o seguro-desemprego. E tem 120 contribuições concomitantes. Isso daí, gente, é a qualidade de segurado. E a carência, meu amor, é a quantidade de dinheiro que você verteu para o INSS, para o Instituto Social de Seguridade Social. Por exemplo, para você, o INSS é um seguro, como um plano de saúde. O plano de saúde, você somente tem direito de fazer um exame se você tem carência de 3 meses. Tá bom? O INSS, ele segue basicamente esse mesmo entendimento. Quando apareceu essa ADI, a 2110, ela acessou a exigibilidade da segurada contribuinte individual e contribuinte facultativa ter vertido 10 meses de dinheiro ao INSS. Bastava ela ter a qualidade de ter a filiação e a qualidade de segurada. Agora, a nova interpretação e a alteração dentro do entendimento é que a qualidade de filiada não é segurada, tá? Não é carência, ela deve existir antes do fato gerador. Ela deve permanecer, gente, com a qualidade segurada na época do parto. Mas, tá certo? Antes do fato gerador do nascimento da criança, ela deve ser filiada ao INSS. E muitos servidores do INSS assim estavam proferindo seus votos. Aqui no escritório, a gente já estava se esforçando para fazer um pagamento ou 2 antes do parto da pessoa, para que ela fosse resguardada e tivesse a concessão do salário maternidade como segurada facultativa. Logo, gente, o que você tem que entender é que o salário maternidade para a segurada facultativa, ele não acabou. Ele vai exigir um grau de zelo maior da advocacia previdenciária. A segurada que nunca pagou ao INSS e quer receber, deve verter a contribuição mesmo durante a gravidez, mas antes do parto. E uma coisa você tem que entender, gente. O parto, muitas vezes, ele se acelera. O médico, ele faz uma previsão, mas ele não é a mãe de Ná, ele não tem bola de cristal. Às vezes, a mulher tem uma intercorrência, tem um problema, ou a criança quer nascer antes, ou é a vontade de Deus. E a criança nasce. Então, o ideal para a advocacia previdenciária é: pegou aquela grávida, já paga a GPS, já gera e pede para ela e fica em contato com ela. Minha filha, vai me avisando, porque eu já vou cuidando de você. Aí, Mariana, se eu pagar, ela pede sozinha. Você vai ter que começar a melhorar o seu vínculo com o seu cliente. Sinto muito, tá? Você vai ter que começar a melhorar o grau de confiança com esse cliente, para que ele não lhe dê o calote. De maneira alguma. Você vai gerar guia, você vai levar para o cliente pagar e você vai ficar mantendo contato com ele, nem que seja uma vez por mês. E aí, gente, você já se resguarda de todas as formas para ter uma concessão administrativa. Tá bom, gente? A única coisa, sua única preocupação vai ser acelerar esse detalhe. Estamos entendidos, gente? Então, aulinha rápida.
rápida, mas uma aulinha extremamente pontual e objetiva. O pessoal da comunidade já está com nota de aula. Eu não sei se a equipe vai querer disponibilizar para o pessoal do Spotify, acho que não, tá? Eu acho que ele vai continuar mantendo somente para o pessoal da comunidade. No mais, gente, teve dúvida, coloca as dúvidas lá na comunidade ou entre em contato comigo por aqui, certo? E se você não sabe, tá? Ainda estamos até o dia 31 desse mês com as promoções para você aderir à comunidade Previbase. Ainda é a tal da Copa, né? Que a equipe se dispôs a manter até o final da Copa, mesmo o Brasil tendo saído. E lembrar que temos o Planeja Prev online no dia 19 de agosto, para você aprender a trabalhar com planejamento previdenciário. Área consultiva extremamente relevante. Eu mesmo estou com 2 cálculos aqui para fazer, gente. Então, se você sabe atuar na área consultiva, é uma forma de você diversificar produtos e serviços no seu escritório e garantir um faturamento sem depender do INSS ou do judiciário. No mais, meus queridos, dê like, tá? E se você acha que eu falo muito rápido, volta aqui e assiste essa aula. Lembrando que ela sobe pro Spotify todos os sábados. Para você que tá aqui no Instagram, tá? Já pode ir lá no nosso YouTube para assistir. Então, próxima terça-feira não temos aula, mas a gente vai tentar reagendar essa aula para outro dia da semana, tá bom? Um abraço bem forte para vocês e até a próxima semana.